Oi, como é que tá a tua capacidade de contar histórias? E mais precisamente, a tua capacidade de contar histórias para ti mesmo. Hoje eu vou falar um pouco do capítulo 3 desse livro, que é o Storytelling, do Carmine Gallo. O capítulo 3 é sobre o Joel Osteen, aonde esse cara ele começa ouvindo uma voz na cabeça dele de que ele tem que fazer um sermão. O pai dele é pastor e ele decide um dia ouvir essa voz e fazer o sermão. No dia que ele vai fazer o sermão, o pai dele passa mal e depois disso, um tempo depois, o pai dele falece. E ele precisa assumir a igreja. E o que acontece é que desde que ele assume a igreja, e ele não era tão bom quanto o pai dele, ele coloca isso, ele acaba conseguindo uma série de sucessos. E o autor desse livro vai relacionar essa série de sucessos com uma habilidade pessoal que é a autoeficácia. A autoeficácia está relacionada com a nossa capacidade de fazer planos e, além de fazer planos, de conseguir atuar ao longo deles, principalmente quando a gente tem situações onde os resultados não são tão agradáveis. E muitas vezes, quando a gente faz algum plano, é isso que acontece. Então, até você conseguir ser bem-sucedido, supondo que você vá até o final do plano, você pode passar por algumas situações que são um pouco menos agradáveis e que você não tem um sucesso. É sobre isso que ele vai falar e ele vai expor que o Joel ele é uma pessoa realmente muito autoeficaz, né? E mais importante do que a gente controlar o que os outros vão pensar de nós, o que a gente não consegue controlar, na verdade, mais importante do que se preocupar com isso, é se preocupar com a história que a gente está contando para nós mesmos, né? Então aqui, a gente está falando de uma pessoa que consegue pensar no que ela está contando para ela mesma para conseguir ter uma narrativa mais tranquila, mais leve. E não necessariamente enfatizar em sentimentos ruins ou em pensamentos ruins que podem levar a um resultado pior. Aqui, a gente pode pensar no seguinte: se a gente está numa situação de desconhecimento, então você decide fazer alguma coisa que você nunca soube fazer. Supor que você decida falar francês. Quando você decide falar francês, você não fala. Você vai tomar essa decisão. Agora, você pode adotar uma postura de eu não sei falar francês, esse é um idioma muito difícil, poucas pessoas no mundo falam, ou qualquer outro argumento que você acha razoável aí que torne a sua jornada mais difícil. É impossível aprender, não é para mim aprender idiomas, eu tenho muita dificuldade com isso. Você pode se colocar nesse lugar, ou você pode, ao contrário, mudar o seu diálogo interno para tratar desses conceitos de outro lugar, né? Eu não sei falar francês, mas eu já aprendi um outro idioma. Eu tenho dificuldades com idiomas, mas eu sou uma pessoa persistente. Eu sou uma pessoa dedicada. E aí, aquele lugar, aquela história que você estava contando para você no início, talvez ela se torne um pouco mais tranquila e você consiga trilhar ela melhor. Então, o recado que eu quero dar hoje é, além de pensar na trajetória que você está indo, que você está fazendo, pensa nas histórias que você está contando para você mesmo. E talvez você possa ser um pouco mais leve e contar histórias melhores e que te levem mais longe.